Você se prepara, você imagina, você idealiza mundos e fundos, mas quando chega na igreja acontece totalmente diferente daquilo que você preparou, pensou que iria acontecer. Nesse vídeo eu vou abordar com você 3 pontos, somente 3 pontos, e nesses 3 pontos você vai descobrir como o medo nasce e como você pode vencer este medo de pregar de uma vez por todas. Então vamos para o nosso primeiro ponto. O medo nasce com imprevisibilidade. O que isso significa, pastor? Isso significa o seguinte: tudo aquilo que não é previsível traz medo. E pregar não é previsível. Por quê? Porque você não sabe realmente o que vai acontecer quando você chegar na igreja. Você se prepara, você imagina, você idealiza mundos e fundos, mas quando chega na igreja acontece totalmente diferente daquilo que você preparou, imaginou e pensou que iria acontecer. Isso é normal, isso é muito normal. Isso, na verdade, junta-se com a ansiedade e por conta dessa ansiedade faz com que as pessoas, principalmente as irmãs, que se sentem mais inseguras na hora de pregar, e essas irmãs às vezes chegam até mim e dizem: pastor, eu não sei, eu me preparo tanto, eu chego em casa, eu estudo, eu faço esboço, eu oro, eu jejum, mas quando chega diante da igreja, sai tudo ao contrário daquilo que eu me preparei. Isso é que pregar não é algo previsível. E por não ser algo previsível, acaba trazendo nas pessoas medo. Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão achar de você, medo se você errar, medo se você falar alguma heresia na igreja, medo de ser julgada. Mas agora no ponto de número 2, nós vamos falar aqui já como você vai vencer esse medo. O ponto de número 2, falta de método gera ansiedade. Você lembra que no ponto de número 1 eu toquei sobre esse assunto dizendo, olha, essa falta dessa previsão misturado com medo vai gerar em você ansiedade. Sim. E se você não tem um método estruturado, e quando eu falo de método, as pessoas já me julgam, as pessoas já, vou sair do vídeo. Não, calma, calma. Escuta primeiro. Seja um bom ouvinte, uma boa ouvinte, para aí depois você decidir, isso não faz sentido ou isso faz sentido. Quando você tem um método, e o método, gente, antes de eu falar sobre o método, eu quero falar de algo aqui muito importante para não gerar um preconceito dentro de você. O método, ele não anula a inspiração do Espírito Santo na sua vida. Isso quer dizer que você vai receber sim a mensagem da parte de Deus. Você vai receber sim a direção de Deus para passar para a igreja. Porém, é através do método que você vai pegar aquilo que Deus falou com você na oração, no jejum, na palavra e vai aprender a organizar, a estruturar para te trazer segurança na hora de você pregar. E é aqui que está o ponto-chave. Quando você está segura, minha irmã, quando você está segura daquilo que você vai falar na igreja, daquilo que Deus mandou você pregar, você não se sente ansiosa. E para falar de método, eu quero dizer para você que eu tenho um método provado e aprovado. Hoje nós temos mais de 300 alunas, pessoas que foram transformadas, pessoas que receberam da parte de Deus um chamado. E eu quero até mesmo deixar aqui em rápidas palavras o depoimento da nossa irmã Francisca para você ver que em apenas 20 dias, olha o que aconteceu. Qual era, irmã Francisca, o medo que a senhora sentia antes do curso? Pastor, falando de medo, era todos. Assim, eu tinha medo de pregar e desagradar, que eu já falei isso para o senhor, que as pessoas não. Eu tinha uma preocupação muito grande com o resultado, porque assim, eu tinha muito medo. Eu pregava, pastor, eu não dormia de noite, eu ficava querendo saber se alguém tinha gostado, se alguém tinha sido abençoado.
Aquilo estava virando um trauma na minha vida. E depois que o senhor falou assim para mim que o resultado não depende de nós, isso acalmou minha vida e mudou a história. Hoje eu prego de boa, tranquila, eu não quero mais saber do resultado. Se alguém chegar em mim e falar, tudo bem, mas se não falar também, eu fico tranquila. A senhora ficava assim meio nervosa quando ia para começar a pregar ou só depois mesmo da pregação? Era antes, pastor, era uma forma. Eu tinha um medo tão grande de microfone, pastor, mas tão grande que eu passava mal. Eu sou obreiro na igreja há muito tempo. E se falasse que eu teria que falar no microfone, antes de chegar lá eu já passava mal, eu já saía de casa passando mal. O medo era do microfone mesmo, eu tinha um medo terrível. Se alguém falasse assim, Francisca, você vai ter que ler qualquer coisa, eu era capaz até de faltar no culto, só de medo. Era terrível, pastor, era terrível. Mas acabou, graças a Deus. Hoje, se colocar o microfone na minha mão, eu faço um estrago. Que benção, graças a Deus, né? Acabou. Com quanto tempo de curso, nos nossos cursos, na nossa mentoria, a senhora entrou, a senhora conseguiu já se livrar desse medo? Quantos meses aí? Quanto tempo? Pastor, foi bem rápido. Eu acredito que, sem medo de errar, tinha uns 20 dias. Foi rápido. 20 dias. Me surpreendeu o resultado, porque foi muito rápido. Pois bem, o link para você acessar o nosso método, eu tenho aqui uma apresentação onde você vai entender o que está por trás deste método, o que ajudou a irmã Francisca ter essa transformação que ela teve. Vai estar na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Terceiro e último ponto para nós fecharmos este vídeo. A Bíblia nos mostra um preparo. Aí você vai dizer, não, pastor, é impossível, a Bíblia não nos mostra nenhum preparo de como a gente deve pregar, de como a gente deve anunciar. E eu vou te dizer que sim. Jesus é a prova viva do preparo. Ah, pastor, mas você quer me comparar com Jesus? Calma, crente, calma, relaxa, em nome de Jesus. Olha só, quando você para analisar as palavras de Jesus, Jesus não usava pedagogia, porque ele não pregava para crianças, tá? Ele usava metodologias para pregar para adultos, ou seja, andragogia. Jesus, ele utilizava-se de parábolas, utilizava-se de analogias para trazer o significado de coisas do cotidiano para que as pessoas viessem entender, as pessoas viessem absorver aquilo que Jesus queria passar de maneira clara, de maneira sucinta e de maneira poderosa. Jesus, toda vez que ele ia ensinar, ele se utilizava desses artifícios, de ferramentas, de figuras de linguagens. E aí, quando Jesus pegava, por exemplo, uma parábola, quando nós paramos para analisar as parábolas, vou te dar um exemplo claro aqui. A parábola do semeador. Ele começa fazendo uma comparação no início. Olha, essa parábola, o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Aí ele começa a estruturar a parábola, contando ali uma história, colocando personagens, colocando coisas conhecidas do cotidiano das pessoas. E no final, ele termina a parábola trazendo uma reflexão. O que Jesus fez aqui? Ele se utilizou de um sermão, Ah, pastor, mas como assim? Sim, você vai ver que Jesus começa com uma introdução, depois traz um desenvolvimento e ele fecha com uma reflexão, ou seja, uma conclusão. Ou seja, isso é um preparo. Uma maneira de pregar a palavra de Deus é através das parábolas. E Jesus foi um mestre por excelência, porque o próprio Espírito Santo conduziu a pregar debaixo dessa metodologia. E funcionou demais. Jesus não era um milagreiro que saía por aí fazendo milagres. Ele era um mestre, um poderoso mestre, que trazia o alimento para a alma das pessoas e também manifestava o seu poder para curar, para ressuscitar, para libertar pessoas no seu corpo, na sua vida física também. Ou seja, Jesus é o exemplo de preparo através da Bíblia. E se você, minha irmã, gostou desse vídeo, não esquece, já segue este canal, porque provavelmente, se você não seguir esse canal, esse vídeo ou outros vídeos como esse aqui nunca mais irão aparecer para você.
Então segue este canal, porque nós iremos trazer aqui vários ensinamentos no decorrer aí dos dias sobre vencer o medo de pregar. Então, se você quer vencer o medo de pregar para se tornar uma pregadora poderosa, cheia do Espírito Santo e ganhar muitas almas para o Senhor, segue este canal, tá bom? E nos vemos lá. Um forte abraço do pastor Patrick, em nome de Jesus.